Oi, pessoal, estamos mais uma vez no canal Mediunidade Online. Não se esqueça de se inscrever, isso é muito importante, e de colocar o seu gostei ou não gostei, ok? Então, gente, este vídeo é uma continuação do anterior. No anterior eu estava falando a respeito do perdão, e aí chegou num ponto que eu deixei para este. Por que é tão difícil de perdoar? E aí eu estava me reportando a duas frases do Cristo. Duas sugestões, dois convites. Ele dizia: se você perdoar o próximo, você será perdoado por Deus. Se você não perdoar, você não será perdoado por Deus. Isso está em uma outra linguagem, lá com outras mais palavras do que essas, eu estou resumindo aqui, mas a essência é essa. E falei sobre a importância do perdão do ponto de vista tanto físico como psíquico e espiritual também. Mas por que é tão difícil perdoar? É muito simples. Nós fomos constituídos pelo processo evolutivo para nos afastarmos do perigo. Para a gente se manter numa zona considerada segura, de conforto, onde eu me sinta protegido. Quando alguém me ofende, aquela pessoa, a relação com ela, torna-se insegura. E a pessoa, passa a representar um perigo. Porque se fez uma vez o que eu não gostei, o que me causou sofrimento, a maior probabilidade é que fará de novo, repetirá. Então, o meu sistema está organizado pela própria evolução para que eu não me permita repetir aquilo que me levou ao sofrimento. Então, eu tenho que me manter alerta em relação àquela pessoa, para não permitir que ocorra novamente e eu volte a sofrer. Qual a providência que o sistema toma? Manter a raiva. Porque eu continuando com raiva, eu vou me manter alerta. Ou vou manter uma distância daquela pessoa, excluí-la do meu convívio, ou vou me manter atento permanentemente, não permitindo uma maior proximidade, para que a pessoa não tenha a chance de fazer novamente o que já fez comigo. E para isso, o sistema ele fica reativando a memória para que eu lembre o que aconteceu e volte a sentir a mesma raiva. Porque se a raiva se dissipar, eu baixo a guarda. E aí cria-se a possibilidade de voltar a sofrer. E mesmo que aquela pessoa se afaste, o sistema me mantém ainda vinculado à raiva, mas talvez atenuada, porém lá dentro, armazenada, para que eu tanto permaneça a tempo, como que, se ocorrer algo semelhante, eu possa reagir de forma diferente, suplantando o outro, se possível, ou devolvendo com a mesma intensidade ou intensidade maior, para que o outro nunca mais se arrisque a fazer a mesma coisa. Com isso, o que é que ocorre? Eu perco a minha paz. Porque eu passo a ter, entre aspas, um nódulo, um quisto emocional na área tanto inconsciente como muitas vezes na área do consciente ou do subconsciente, utilizando esta terminologia, porque eu não vou estar pensando naquilo o tempo todo, lembrando daquilo o tempo todo. Mas está lá. Qualquer coisa que toca naquele botão
vem à tona a emoção e a lembrança. Ou se já está permanentemente no inconsciente, fica de lá filtrando elementos que vão fazer com que o estado de tensão, o estado de alerta permaneça, para que eu não volte a sofrer. Então o objetivo é não voltar a sofrer. É óbvio que eu estou sofrendo no varejo. Todo dia um pouco por aquela tensão, por aquele estado de alerta, pelo que está se passando na intimidade do meu ser. E aí eu tanto sofro no varejo como sofro no atacado. O abrupto, quando algo acontece, que há um estado emocional mais agudo, de raiva, de medo ou de susto, como eu continuo sofrendo no varejo todo dia. Não vale a pena. Né? Eu vou desgastando o meu sistema psíquico, eu vou desgastando o meu organismo, de dentro para fora, e não vale a pena. E aí o convite é para que eu possa perdoar. E aí vamos ver o seguinte, o perdão ele tem diferentes níveis. O primeiro nível, e é preciso compreender o perdão como um treinamento, porque ele só ocorre de verdade quando ele toma o coração. E aí eu estou simbolizando pelo coração o campo emocional, o campo afetivo. Ele parte da minha essência, ele vem de dentro, do núcleo de sabedoria do meu ser. Mas enquanto isso não ocorre, eu preciso ir treinando. Então, uma etapa do treinamento é, me fez mal, eu sinto raiva, eu me permito sentir a raiva, mas respiro profundamente por entender que eu não preciso estar me envenenando com a raiva. E aí eu respiro profundo. Na medida em que eu respiro profundo, o oxigênio absorvido pelos pulmões beneficia as células cerebrais e elas secretam mais endorfinas. E eu vou saindo da esfera da raiva para uma esfera de mais calma. Então esse é um ponto. Segundo ponto, na medida em que eu respiro profundamente, eu atuo sobre o circuito energético, acalmando, dizendo já passou o perigo. E aí eu alinho os meus chakras. Terceiro ponto, fazendo isso e ao mesmo tempo conversando com aquela minha parte que está com raiva, que está ofendida, magoada, dizendo, calma, né? Não alimente isso. Deixe que o outro fique com o que é dele. Vamos respirar profundo. Não há necessidade de continuar nos envenenando. E aí, conversando com calma, acolhendo essa parte que está com raiva, você está dizendo, eu compreendo. Para uma parte sua mesmo. Parece estranho, né? Mas é importante esse diálogo interno. A gente conversa tanta coisa dentro da gente. Então a gente precisa aprender também a utilizar o diálogo interno como parte do treinamento para a transformação. E aí, na medida em que eu converso com calma, com amorosidade, reconhecendo o direito dessa outra parte minha de sentir a raiva, eu não a impeço de experimentar a raiva. Mas eu estou dizendo, vem para cá, aqui é mais calmo. Porque aí eu estou treinando uma parte que é capaz de se observar, é capaz de entender e é capaz de acolher. E com isso eu estou desabrochando o auto-amor. E aí aquela parte que está com raiva, sentindo-se acolhida, ela se acalma. E o terceiro ponto é, olha para ele. Né? A criança magoada e ferida dele tomou conta.
E não precisa que você tome conta inteiramente de mim, falando para minha criança magoada e ferida, assim como a dele tomou conta dele. Me dê sua mão, vem cá. Há coisas melhores para se pensar, para se viver. Vamos juntos viver essas coisas boas. E aí você está aceitando que tem uma parte sua que se magoa, que sente raiva, que deseja vingança, mas você quer algo diferente. Acolhê-la com sua parte mais amadurecida, mais adulta, para ajudá-la no processo de autotransformação. E transformar aquela raiva em energia para transmutar os sentimentos. E aí você vai conquistando, vamos conquistando. É um exercício, você talvez até esteja numa posição bem melhor que a minha. Mas esse é um exercício que eu e o restante da humanidade precisamos fazer todo dia, para que essa parte da criança magoada e as cargas instintuais primitivas não tomem conta da gente quando a ofensa vem, que bate na autoestima, ela vai lá embaixo e essas outras áreas vêm com o propósito de defendê-la e fazê-la levantar-se. Mas isso com o movimento de colocar o outro abaixo. Não é necessário. Né? Para que a autoestima esteja boa e saudável, só precisa que a gente se ame. Mas isso é realmente um exercício cotidiano, para que a gente tanto perceba a parte de sombra, como faça com que a luz interna vá clareando os caminhos de mudança. Ok? Então é por aí. Na verdade, não é propriamente difícil perdoar. É um complexo. Né? Um complexo exercício de autoconquista. Então eu vou percebendo que o perdão ele está num nível em que eu não quero nem ver o outro, não quero alimentar aquilo dentro de mim, mas não quero ver o outro. Está num outro nível em que eu não quero alimentar, mas quero fazer com que desabroche o que há de melhor em mim, para um outro nível em que eu já consigo compreender o outro e perceber a criança magoada e ferida do outro, até que o perdão desabroche. E aí eu me coloco disponível para a vida. Eu posso até ser ofendido novamente, mas já estou em outra etapa. Uma etapa de construção para chegar ao ponto em que o que vem de fora não me atinge. Mas não é não me atingir porque eu estou superior ao outro. Não me atinge porque eu já sou capaz de me amar. Você talvez já esteja atingindo isso. Mas eu e a humanidade ainda estamos cursando essa matéria, as duras penas para poder aprender e cumprir com aquilo que o Cristo ensinou há mais de 2000 anos atrás. Mas a gente chega lá, treinando a gente chega lá. Né? A gente tem a colaboração, tanto no sentido de reforçar esse desejo nosso, como a colaboração daqueles que de vez em quando checam se a gente já atingiu. Se a gente não atingiu, vai perceber. E aí, percebendo, a gente vai descobrir o que ainda falta caminhar até chegar lá. Então, um abraço e até o próximo.